isso é uma coisa que me incomoda hoje em dia, que o senhor falou, inclusive, que é a pessoa que muitas das vezes ela critica muito, às vezes ela tem até uma ideia interessante sobre determinada coisa, só que ela apenas critica e ela não se dispõe a ser parte da solução. O que o senhor acha que é isso? Isso é um mau ensino? Isso é influência de outras pessoas? Porque eu vejo que existe muito isso ainda no nosso meio, né? Pessoa que critica, que acha os defeitos, mas não ajuda muitas das vezes o pastor da igreja, da comunidade ali, para resolver o problema, para ajudar, no caso. Eu vou fazer outra pergunta com essa aqui para você. É assim, Tá vendo um laço. muitas vezes. É aquelas Acabei de bombas. ver um laço aqui. E muitas vezes, assim, é pessoa inteligente. Sim. Então, é assim, é gente que lê a Bíblia, que tem experiência de Normalmente 20 é assim. anos na igreja, que não contribui com a igreja local, Sim. que é um cara que ele fala bem, tem bons argumentos, Abre um canal no YouTube e aí já começa. não Desde que contribui traz com a profeta. igreja local. É porque No ele se sentido- acha bom demais. Ele se acha tão bom que... Aí ele enche de crítica. Aí ele vai lá, ele dá uma sugestão que a igreja do seu pastor não tá certa, a minha igreja que eu tô pastoreando também Ninguém não. tá certo. Tal, A igreja, que ele não, a igreja que ele quer não existe. É simples assim. A igreja que ele não quer não, a igreja que ele não existe. Não existe. Vou falar sobre crítica. Vamos lá. Vou tentar pontuar aqui o meu pensamento sobre crítica, né? Eu gosto muito, que o pessoal que me ouve aí sabe, eu gosto muito de me atentar para a origem das palavras. Depois que eu comecei a entender a origem de palavra, tirei alguns do meu vocabulário e acrescentei outros. Quando eu vou usar uma palavra hoje, eu procuro entender o que há por detrás dessa palavra. Crítica. Olha que interessante, a palavra crítica, a palavra crise e a palavra critério têm a mesma raiz no latim. Tudo vem no mesmo lugar. Então, crítica, crise e critério caminham juntos. O que eu aprendo? Por que tem gente que entra em crise por causa de uma crítica? Porque não entendeu o critério que essa crítica foi feita. Foi um negócio meio Dilma, né? Por que o cara entra em crise por causa de uma crítica? Porque não entendeu o critério. Então, o que eu paro para observar, Wallace, na questão de crítica? Qual o critério que esse cara está usando para me criticar? Porque crítica sem critério é falácia. Qual o critério que esse cara está usando para me criticar? Ele faz o que eu faço? Não. Já descartei a crítica dele. Esse cara sabe o que é itinerância? Já ficou fora de casa para pregar o evangelho? Já expulsou demônio de madrugada em aeroporto, em rodoviária? Esse cara já ganhou alma para Jesus dentro de avião? Não. Então, meu irmão, você está falando para mim aí? Qual critério que você está usando? Não, eu sou pregador também. Eu estou há 30 anos na estrada. Então você pode falar, que você tem bagagem para falar. Pode falar o que você quiser que eu vou te ouvir. Porque você tem um critério. Qual critério que você usa, né? O cara que nunca fez um podcast esse aqui, vai falar da gente? É muito fácil. Agora, quanto você já fez? Qual o critério que você está usando para me criticar? É um critério bíblico? É o que você está falando. O cara qual o critério que esse cara está usando para me criticar? Um pensamento dele? É uma opinião pessoal ou é uma opinião bíblica? Se o que esse cara está falando aqui, pô, o cara falou que ele citou um texto que esse cara... Deixa eu pesquisar melhor aqui, que eu acho que esse cara tem razão no que ele está falando. Qual o critério que esse cara está usando? É um critério bíblico, então vamos analisar. Agora, dependendo do que for, então toda crítica eu analiso o critério, para não entrar em crise. Senão o cara fica... Qualquer crítica que recebe entra em crise. Não, então, qual o critério que você está usando para me criticar? Rede social, então, irmão, a cada 10 críticas que você recebe, 11. Porque são sem critério. O cara escondido atrás de um teclado de computador, de um teclado de celular, é muito fácil, irmão. Mas aí, aproveitando esse gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque com esse avanço da tecnologia, a internet tem dado voz para as pessoas. Sim. E a nossa geração de adolescentes, jovens, elas ouvem mais a internet do que o pastor. Perfeito. O pastor vai chamar a atenção, não, mas o cara lá da internet falou, o cara da internet está falando. Qual que é o conselho que você dá para essa geração? É o que a gente acabou de Essa falar. turma aí Então, que ouvem, ela parece que o pastor dela é o pastor digital. é o excesso de informação e a falta de ter uma linha de pensamento. Muita teoria, né? Não sabe o que quer, não sabe o que quer da vida. Qualquer coisa leva o cara. Eu gosto muito do que Jesus falou sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento é uma pergunta retórica. Jesus está dizendo o seguinte, olha, ele não é uma cana agitada pelo vento. Jesus está usando uma pergunta para induzir os ouvintes a pensar. O que vocês foram ver no deserto? Um profeta vestido bem? Não, isso aí vocês tinham que procurar na casa dos reis. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Um profeta. E vos digo que nascido de mulher não tem ninguém igual a esse cara. Então Jesus está usando uma pergunta retórica. Ele está dizendo que João não é. Ele diz, João não é uma cana agitada pelo vento.
quando você vai naquela região do Oriente Médio, é muito comum no meio do deserto nascer uma moita de... É tipo a cana de açúcar que nós temos aqui, é um caniço, na verdade, só que ele é mais fino. Como não tem nada no deserto em volta, só tem aquele caniço, pro lado que o vento sopra, o caniço tomba. É o exemplo que Jesus está dizendo, ó, João Batista não é essa cana agitada pelo vento. Ou seja, João sabe o que ele está falando, ele sabe quem ele é, ele sabe quem eu sou, então fiquem tranquilos. Essa é a diferença. Você tem que saber no que você crê. Você não pode ser uma cana agitada pelo vento, você não pode ser volúvel. Pô, eu tô aqui, meu pastor tá me ensinando há 10 anos, aí eu ouço um cara que eu vi agora na internet, aquilo já confunde a minha mente, peraí. Então como é que é isso? Então você tem que ter uma certeza do que você quer, do que você acredita. O mínimo é sentar com o pastor e perguntar, né, sobre o assunto, né? Com respeito também. É. Pastor, eu ouvi o cara falar um negócio aqui, isso aqui me deixou pensativo. E outra coisa, antes de você ir lá atribular o pastor também, faça a sua pesquisa. Às vezes, quando eu tô dando aula, eu falo, os caras querem tudo mastigado, né? Uhum. O cara já vem, pastor, o que esse texto aqui significa? Eu digo, ó, vai no contexto, dá uma analisada, dá uma lida, depois você volta e conversa comigo. Normalmente, dos 10 que perguntam, 9 não voltam, porque já achou a resposta. É só a preguiça de pesquisar. Então, quando você ouvir alguém falar alguma coisa, o primeiro lugar que você vai é na Bíblia. Não vai atribular seu pastor, que ele é ocupado. Vai para a Bíblia. O que esse cara falou aqui? Deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre isso. Hoje em dia é tão fácil. Pega um aplicativo celular aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Pega lá a palavra que o cara usou. Graça. Por que a Bíblia fala sobre graça? Deixa eu achar aqui. Esse cara falou isso, mas Paulo falou diferente. Não, peraí, mas... Então, às vezes, a própria Bíblia vai... Às vezes, não. A Bíblia vai te dar a resposta. E a própria história da igreja, né? Tratam dos assuntos, né? Exatamente.